Boa noite a todos. Eu sou o Tenente-Coronel Aviador Flávio Kaufmann, veterano da Força Aérea Brasileira, segunda geração de minha família na FAB e, como gosto de dizer com muito orgulho, piloto de caça. Hoje trago uma exortação a todos. O Brasil atravessa um dos seus momentos mais sombrios desde a alvorada de sua história republicana. A nação, outrora alicerçada nos ideais da liberdade, da justiça e da dignidade humana, vê-se agora mergulhada num cenário desolador, em que a moralidade do Estado foi deliberadamente abandonada. Em seu lugar, alastram-se o crime institucionalizado, a corrupção desabrida, o arbítrio despudorado e a censura implacável. A nação assiste estarrecida à derrocada de seus mais sagrados princípios constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o pilar da justiça e o guardião da Constituição, tornou-se um instrumento de perseguição política, utilizado para calar, humilhar e subjugar adversários ideológicos. A colaboração forçada do coronel Mauro Cid, arrancada sob ameaças veladas e explícitas contra sua família, em um processo eivado de vícios e irregularidades, é um testemunho pungente da deterioração do devido processo legal no país. Suas declarações, dadas sob coação, revelam a perversidade dos métodos empregados pelos que se dizem defensores da democracia, mas que dela fazem uma pálida caricatura. O recente pedido de indiciamento do ex-presidente da República, com alegações de um suposto golpe de Estado, configura uma peça fantasiosa sustentada não em fatos concretos, mas em interpretações enviesadas de intenções presumidas. Ora, não há crime sem ação. A construção de uma acusação alicerçada em conjecturas é um atentado ao princípio da legalidade e um ultraje ao bom senso jurídico. Tal estratégia torpe e odiosa visa, acima de tudo, desmoralizar as Forças Armadas brasileiras e atingir figuras ilustres como os generais Braga Neto e Augusto Heleno, homens de honradez inquestionável e verdadeiros próceres da defesa nacional. Trata-se de um ataque coordenado e sistemático que causa um dano irreparável à moral da tropa e à própria estrutura institucional das Forças Armadas. A falácia segundo a qual seria possível separar os homens que compõem uma instituição de sua própria essência revela-se aqui em sua plena falsidade. O que se vê é uma campanha de desmoralização dirigida a oficiais de reputação ilibada e, por consequência, a todo o corpo militar. É imperioso questionar: terão os comandantes militares refletidos sobre o impacto devastador que tais procedimentos têm na moral da tropa? O silêncio diante da injustiça em tempos de crise moral não é prudência, mas cumplicidade. O objetivo último desse governo, corrompido em seus fundamentos e comprometido com uma ideologia deletéria, é cristalino: enfraquecer as Forças Armadas, último bastião da liberdade brasileira, para que o povo seja reduzido à servidão e dobrado sob o jugo de um regime autoritário. Não podemos, como sociedade livre e soberana, permitir que tal ignomínia prevaleça. É nosso dever lutar pelo verdadeiro equilíbrio democrático e pelo restabelecimento de uma justiça genuína. O Estado brasileiro, ao ultrapassar suas legítimas atribuições constitucionais, tenta hoje subjugar a sociedade civil. Um regime de terror se implanta, sustentado por uma máquina de censura e pela ameaça policial, onde o arbítrio se disfarça de legalidade e a opressão se mascara sob os trajes da governança. É chegada a hora de resgatar o Brasil das mãos dos maus brasileiros. A convivência com o mal deve cessar e as mazelas que nos afligem devem ser enfrentadas com coragem e determinação inquebrantáveis. Num momento tão decisivo quanto este, cada brasileiro de bem há de encontrar o seu caminho para combater o regime espúrio que nos desgoverna e assim restaurar a dignidade nacional. A limpeza moral e institucional do judiciário, do legislativo e do executivo não é mera opção, mas uma imposição histórica. A crise ética que devasta a nossa nação só encontrará remédio se agirmos unidos, coesos e firmes em nossos princípios. É premente reerguer nossas instituições, restabelecer a honra das Forças Armadas e devolver à nação brasileira a glória de seu nome. Aos civis que depreciam suas Forças Armadas, aí vai um alerta:
São elas a chave para impedir a consolidação de um regime despótico em nosso solo. Aos esquerdistas honestos que ainda resistem à corrupção moral que os cerca, aí vai um apelo sincero. Podem, de fato, considerar legítima uma vitória eleitoral marcada por vícios e questionamentos jamais esclarecidos? Saibam que a democracia não se sustenta sob o alicerce da desconfiança. Aos juízes de bem, que ainda dignificam a magistratura, onde está a vossa indignação diante da corrupção institucionalizada? Até quando aceitaremos ver a justiça transformada em mera ferramenta de perseguição política? Que não se permita nivelar a toga pela infâmia dos que se desviaram de seu juramento. Aos ministros militares do Superior Tribunal Militar, que preferem o refúgio da discrição ao cumprimento do dever, não percebem que, ao se omitirem diante da destruição da dignidade militar, estão a abdicar de suas honradas carreiras, manchando a história que escreveram com sacrifício e honra. Aos congressistas, que se limitam a ironias e bravatas nas redes sociais, um chamado à ação concreta. Onde estão as vigílias permanentes contra a censura e as perseguições políticas? Onde está a disposição de se erguer como verdadeiro representante do povo livre e soberano? Lamenta-se ainda a abstenção dos tradicionais clubes militares, que ao longo da história da República sempre serviram como a voz legítima e altiva das classes militares. A ausência destes na área do debate público e na exortação da oficialidade ao caminho do bem, da virtude e da defesa dos altos interesses nacionais é profundamente sentido. Não é momento de silêncio, mas de ação. Não é hora de neutralidade, mas de liderança moral. O papel histórico dessas entidades não pode ser relegado ao esquecimento ou à omissão, sob pena de ver desonrado o legado de honra que construíram. Vejam o exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro, que, saindo de sua zona de conforto, abriu mão de seu mandato no Congresso para personificar a necessária denúncia pública e internacional ao regime de arbítrio que nos vem sendo imposto, escolhendo um país estrangeiro para atuar nessa luta. Diante desse cenário de tamanha omissão, informo que tomei a decisão de disputar as próximas eleições à presidência do Clube de Aeronáutica, apresentando um projeto firme e claro de resgate da combatividade política e da defesa intransigente dos pontos de interesse da classe militar. Esses interesses, cumpre sempre recordar, não são distintos dos da sociedade brasileira, que, ao investir-nos em armas, confiou-nos a sagrada missão de defendê-la em sua liberdade, em sua honra e em seus direitos inalienáveis. Assumo esse compromisso consciente da responsabilidade histórica que recai sobre cada oficial que compreende o dever para com sua pátria, a quem conclamo que pense criticamente. As Forças Armadas não podem e não são imparciais. Elas devem ter um lado claro, o da sociedade brasileira. A hora é agora. A história cobrará de cada um de nós a responsabilidade pelas escolhas feitas nesse momento crucial. Que cada um, dentro da lei e da ordem, faça o que estiver ao seu alcance para resgatar nosso Brasil das mãos dessa corja oportunista que pretende destruí-lo, e que nós sejamos dignos da pátria que herdamos e da liberdade que prometemos preservar. Espero que o Brasil, ferido, mas não vencido, possa reencontrar sua senda de justiça, honra e grandeza. Obrigado.